palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 17 de fevereiro, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum, e hoje nós celebramos a memória dos 7 santos fundadores dos Servitas. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, o Evangelho de hoje demonstra a cegueira dos discípulos, representados por Pedro. Não conseguem entender a proposta de Jesus, que se apresenta como Messias, servo e sofredor, e estão influenciados pela esperança judaica comum de que o Messias seria um rei glorioso. O Evangelho de Marcos apresenta 3 anúncios da paixão e morte de Jesus. Hoje contemplamos o primeiro. Antes de tal anúncio, Jesus cura um cego em 2 etapas. O homem cego passa por todo um processo para alcançar a visão plena. Depois, esse episódio introduz o diálogo de Jesus com os discípulos. Na verdade, estes eram os cegos, que confessavam ser Jesus o Messias, mas Messias glorioso, político e triunfalista. Enxergavam apenas em parte, não conseguiam ainda ver o mistério do Messias crucificado. Assim, a cegueira dos discípulos será curada somente no fim do Evangelho, depois da ressurreição. Jesus ensina que é sim o Messias, mas o Messias servo, e afirma que, como servo, será condenado à morte. Os discípulos, na pessoa de Pedro, espantados, começam a repreender a Jesus. Jesus responde: vai para longe de mim, Satanás. Isto para significar: vai para trás de mim, seja discípulo e não adversário. Os discípulos devem enxergar e seguir Jesus como Messias servo e devem aprender a servir como o Mestre serviu e abandonar toda a visão triunfalista do messianismo de Jesus. Oremos. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos Servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria e a vós conduziram o vosso povo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.